sabia que um lado da nossa testa é magnético? Essa história é muito doida, viu? Pelo menos é isso que está circulando na internet. Várias pessoas publicam vídeos dizendo que as moedas ficam grudadas na testa por causa do magnetismo. E aí eu cheguei outro dia na redação e estava todo mundo grudando moeda na testa. Eu falei, que isso, vocês estão doidos? Isso aconteceu aqui. Será que é verdade? Bom, Luiz Salviato foi investigar. Vai, Luiz. Então, será que a gente já tem a nossa pautinha de hoje? Vamos conferir aqui com a Maria Fernanda, super produtora da Rick Record. Já temos o assunto do dia? Já temos o assunto. Está aqui esse desafio para ti. E tu conhece o desafio da moeda na testa? Nunca ouvi falar. O que seria isso? Então, o pessoal da internet está colocando moeda na testa e falando que a nossa testa é magnética. Será que é verdade? Olha, eu não sei. Será? Vamos conferir, né? Isso aí. A brincadeira está bombando na rede. Funciona assim. Pega a moedinha, aperta na testa e olha só. Ela, de fato, fica presa, como se fosse, sei lá, um imã de geladeira. Parece divertido, mas tem gente levando a sério, viu? Foi daí que veio a história da cabeça magnética. E então, você vai acreditar em qualquer coisa que você lê na internet, na sua tia do WhatsApp, ou em quem realmente entende do assunto? A gente veio perguntar para um profissional, o professor de física, o professor Cebola, vai falar para a gente, professor, essa história de que o nosso magnetismo humano consegue segurar uma moeda na testa é verdade ou é mentira? Olha, amigos, realmente existe um magnetismo humano, né? Existe o que a gente chama de eletricidade animal. O nosso organismo é uma central elétrica. Aquilo que o pessoal da acupuntura chama de pontos de acupuntura, eu chamo de terminais elétricos. E todo o nosso organismo está interligado. Nós sabemos ainda que sempre que existir corrente elétrica, em volta da corrente surge campo magnético. Então, nós humanos criamos um campo magnético ao nosso redor, o chamado campo magnético humano. Agora, daí a dizer que o campo magnético nosso consegue gerar uma força que consiga vencer a força-peso da moeda e segurar a moeda, isso aí não é correto, isso aí realmente não é correto. Ainda tenho minhas dúvidas, hein, professor? Que tal a gente fazer um teste com a turma? Todo mundo com a moedinha na mão aí? Então vamos lá. Vai pra testa. Ficou. Ficou. Mexe aí, não sai de jeito nenhum. Não. Por que será, hein? Sei lá. Você, cadê sua moedinha? Não caiu também. Rita, como se explica isso? Eu acho que o professor vai explicar, cara. Eu não sei também. Fala aí, professor. O nosso organismo é extremamente elástico. Se eu colocar a mão aqui, observe. E a gente sabe que quando tem um corpo elástico, se eu pressionar um outro corpo rígido, pode haver algo chamado sucção. Então, primeiro que tem moeda dessas que são de alumínio. Alumínio é uma substância paramagnética, não ficaria grudada de forma nenhuma. E depois, se tu pegar uma moeda de plástico e fizer a mesma coisa, também fica grudado. E o plástico também é paramagnético, todos sabemos. Então, não vai ficar grudado num ímã, por exemplo. O que tem ali é sucção. Algumas pessoas têm a pele mais ou menos oleosa, algumas pessoas têm mais ou menos tecido elástico, entre a caixa craniana e a pele. O magnetismo humano existe. Se tem corrente elétrica, tem campo magnético. Mas não é suficiente para gerar uma força que vença o peso da moeda e segurar a moeda. Bom, mas deve existir uma outra explicação para este fenômeno, não é mesmo? Eu acho que é por causa da área de atrito. Que, por exemplo, quanto mais eu apertei, mais grudada ela ficou, entendeu? Tanto que se eu, sei lá, colocar só sobre a testa, ela vai cair, ela vai deslizar, eu tenho que apertar um pouco. Faz sentido. Mais sentido até do que a teoria da cabeça magnética, não é verdade? Mas como um bom investigador, eu preciso de uma segunda opinião. Fomos visitar um médico neurologista. Doutor Luciano, eu te procurei porque eu acho que eu tô com um problema. Eu acho que eu tô magnetizado. Olha, Luiz, acho que magnetismo até tu tem, mas não o suficiente para estar conseguindo manter essa moeda na tua testa. Pergunto se a teoria da cabeça magnética faz algum sentido. Do ponto de vista cerebral, é importante a gente entender que a gente realmente tem magnetismo. Existe uma atividade elétrica cerebral, uma vez que exista uma corrente elétrica, vai haver também uma função eletromagnética, mas ela é tão pequena, tão ínfima, que ela só vai se prestar para a atividade interna do cérebro. Bom, depois de tanta explicação científica, a gente até se pergunta, né? Como eu fui acreditar nisso?
É, tem gente acreditando em muita coisa na internet. Até ideias superadas há mais de 500 anos estão de volta, sendo compartilhadas nas redes sociais e desafiando a lógica. A teoria de que a Terra é plana. E é uma bobagem, porque é um dogma que se criou na Idade Medieval e é provado. Hoje a gente tem um monte de satélites lá fora que tiram foto, está comprovado que a Terra não é plana, é uma geóide, e ainda tem gente que acredita nessa teoria antiga, assim, e faz vídeo no YouTube, e tem um monte de gente que acredita também, e fica compartilhando. É, pelo menos a brincadeira da moeda na testa não faz mal a ninguém, né? Mas essa mania de acreditar em tudo que se lê na internet já começa a preocupar a comunidade científica ao redor do planeta, que é redondo, por sinal. A gente tem visto aí divulgação de determinadas condutas médicas, o que se deve comer, o que não se deve comer, novas medicações, e que não passou pelo crivo da ciência e que não tem aprovação diante daquelas instituições que nós consideramos sérias. Então tem que ter muito cuidado quando a gente ouve, principalmente na área médica, que tem um risco danado de você se meter numa encrenca se você passar a acreditar em determinadas medidas. Fim da nossa reportagem. E está desvendado o mistério da moeda na testa. Mas a grande lição que fica é: não acredite em tudo que você vê por aí. Busque sempre uma segunda opinião de alguém especialista no assunto. E, na dúvida, não compartilhe. A internet é uma ferramenta maravilhosa que nos proporciona muito conhecimento. O grande problema da internet é que muitas pessoas que a usam não são críticos. Então, não têm o discernimento de criticar, de achar que muita coisa ali é bobagem, são mensagens falsas, são coisas colocadas de forma indevida e incorreta. Não é porque está na internet que é verdade. Existem barbarismos na internet.